Olá, conforme eu prometi, né, depois da pesquisa, trazer um vídeo aqui explicando alguns aspectos sobre o uso de dados pessoais e o combate à pandemia. Bom, primeiramente, a gente, quando fala em dados para combater pandemia, se fala muito em dados de saúde, as pessoas acabam falando e buscando os conceitos sobre dado pessoal sensível. Então, vamos separar aqui, primeiramente, aquilo que é dado pessoal comum, definido no artigo 5º da LGPD, como informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável, e dado pessoal sensível, aquele dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, política, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Ou seja, a gente só trata de proteção de dados pessoais, por mais óbvio que pareça, quando nós estivermos falando de informações que estão sendo compartilhadas de forma a identificar uma pessoa natural. Bom, seja por dados pessoais comuns ou por dados pessoais sensíveis, nós temos que nós só podemos tratar estes dados se houver uma base legal ou uma hipótese legal de tratamento respectiva. Nós temos que, para os dados pessoais comuns, embora essas bases legais são muito semelhantes, nós temos algumas peculiaridades em que, por exemplo, para o tratamento de dados pessoais sensíveis, não se pode lastrear no interesse legítimo, eu não posso utilizar, por exemplo, a base legal da execução de contrato, porém, quando nós falamos em cumprimento de obrigação legal regulatória pelo controlador, ou proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, e ainda tutela da saúde exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, essas bases são as mesmas tanto para dados pessoais comuns quanto para dados pessoais sensíveis. Prosseguindo na questão de conceitual, é importante lembrar que o poder público, né, porque a gente quando fala em combate à pandemia, nós estamos falando muito em transferência de dados pessoais da área de saúde, de hospitais para o poder público, ou também quando há transferência de dados pessoais de entidades privadas, como por exemplo empresas de telefonia, aplicativos em geral, para também o poder público poder utilizar no combate à pandemia. Então nós temos que entender, primeiro, quais dados estão sendo transferidos, se eu tenho hipótese legal para tratamento, e aí entender também que o poder público tem autorização para tratar esses dados, desde que para uma finalidade pública e perseguindo o interesse público. Em qualquer hipótese, nós temos que lembrar que os princípios que formam a Lei Geral de Proteção de Dados, eles são únicos. Então, os princípios como, por exemplo, transparência, princípio da necessidade, da adequação, da finalidade, que para mim são talvez os mais importantes para a compreensão da LGPD, de qualquer legislação de proteção de dados que siga essa mesma linha, são os mesmos. Ou seja que eu faça o tratamento de dados com base em consentimento, seja que eu faça com base no cumprimento da obrigação legal ou regulatória, ou para proteger a vida, a incolumidade física, para a tutela da saúde, os princípios não podem ser esquecidos. Então, vamos entrar assim na questão do combate à pandemia em si. Que tipos de dados são coletados? Bom, coletado tanto os dados comuns, por exemplo, um nome, um CPF, como também dados sensíveis, como uma questão de saúde, tal qual o resultado do exame, se deu positivo ou não para a Covid-19. Para todas essas situações, a gente tem uma base legal muito clara de que há um cumprimento de uma obrigação legal regulatória quando hospitais ou estabelecimentos de saúde estão passando ou transferindo ou compartilhando estes dados com o poder público, que tem também a autoridade ou a possibilidade de tratar esses dados, porque ele está ali protegendo um bem maior, uma finalidade pública, e é um interesse público ter acesso a essas informações para poder
direcionar melhor os recursos e combater a pandemia. E nós estamos falando também naquelas outras duas bases legais de proteção da vida ou tutela e também tutela da saúde, quando esses dados são coletados dentro do próprio estabelecimento de saúde, não há uma transferência também. Ou seja, há claramente base legal para este tratamento e também para a permissão e transferência ao poder público destes dados. A questão é que mesmo nessas transferências de dados, nós temos que falar em cumprimento dos princípios, né? E ainda há uma outra hipótese, né? A gente falou aqui do hospital, internamente, o transferindo para o poder público, e quando a gente está falando de alguém que não tutela a saúde, que não é um estabelecimento de saúde, ele vai transferir esses dados para o poder público. Por exemplo, as telefônicas, né, que estão falando aí do monitoramento de aglomerações. Bom, primeiro que não está transferindo dados pessoais sensíveis. E aí há uma questão muito interessante, foi por isso que eu trouxe os conceitos de dados pessoais no início, porque só tem aplicabilidade à LGPD se os dados forem identificáveis. Se eu não identifico a uma pessoa natural, eu não estou falando em dados pessoais. Então, eu não teria ali uma preocupação maior com a lei. E aí, as telefones têm falado muito, por exemplo, a TIM manifestou nesse sentido, o poder público agora vem mais forte para buscar essas informações de celulares para combater, para ver onde que tem aglomeração, que esses dados são transferidos de forma anônima. Se for de forma anônima, é claro que há uma proteção aos indivíduos e, portanto, essa transferência fica permitida. Nesse sentido, a AICO, que é a Autoridade de Proteção de Dados da União da Inglaterra, do Reino Unido, ela trata sobre esse compartilhamento de dados entre provedores aí de conexão, de que se for um dado genérico, né, para ajudar a monitorar essa crise do coronavírus, se ele for apropriadamente anonimizado e agregado, não está sob escopo do GDPR, porque não estaria violando qualquer lei de privacidade, né? E, bom, então nesse sentido não se tem dúvida de que há a possibilidade de compartilhamento. O que a gente acrescenta ainda, que ainda vamos supor já em dados não anonimizados, em que essas transferências elas sempre têm que respeitar os princípios, como eu disse lá atrás, que os princípios não deixaram de existir. Então, sobretudo, princípio a finalidade, ainda, questão da segurança do tratamento, ou seja, tem que implementar controles controles técnicos, medidas técnicas apropriadas para proteger essas informações e ainda transparência e informação. Ou seja, por mais que não há necessidade de um consentimento para essa transferência, para esse compartilhamento de dados, é necessário haver uma transparência e uma informação ao titular dos dados. Cuidado, tá? Muita atenção nessa questão. A gente está falando em compartilhamento para o poder público combater a pandemia. Cuidado com divulgação de nomes de pacientes para a mídia, porque não há qualquer embasamento legal que o autorize, seja em LGPD, seja na Constituição Federal, ou ainda mesmo lá nos direitos da personalidade do Código Civil, que é utilização de um nome de forma desnecessária. Não há proporcionalidade nessa utilização. Não precisa o meio jornalístico saber quem é fulano de tal que está com o vírus para divulgar que há mais um paciente que indicou positivo. Então não há a necessidade dessa identificação. Então os hospitais têm que tomar muito cuidado com essa divulgação e implementar seguranças para que de fato não divulguem de forma indevida. Lembrando que, além da Constituição que eu citei, o Código de Defesa do Consumidor também veda a questão do dever do sigilo médico, que pode acarretar até mesmo em violação criminal e ética ao profissional da área da saúde. Bom, algumas questões relacionadas às autoridades de proteção de dados pelo mundo, como que eles têm tratado o tema, achei interessante trazer aqui para vocês.
Na Europa, há 130 pesquisadores de 8 países que estão desenvolvendo aplicações para permitir esse rastreamento no combate à Covid-19, de forma mais para combater, porém, ali também fazendo dentro de uma conformidade com as leis de privacidade. A Alemanha também está com uma iniciativa de vendo aplicações que podem ser utilizadas voluntariamente para ajudar no combate. E dentre essas aplicações, eu acho bem interessante uma que é desenvolvida na Alemanha, em que chama PEP, né, que é uma ferramenta técnica de proteção de privacidade. PEP-PT é um mecanismo que tem algumas funcionalidades, e essas funcionalidades protegem a privacidade. Por exemplo, eu instalo um aplicativo, este aplicativo, ele só, eu digo, quando eu me aproximar de uma outra pessoa que também tem esse aplicativo e que ela informou que tem lá o COVID, que deu positivo para a Covid-19, o meu celular vai me informar de que houve essa aproximação para que eu me afaste e tome os devidos cuidados. Há uma proteção à privacidade porque essa informação, segundo a organização que tá validando este mecanismo, seria apenas no meu celular, não seria compartilhada, não haveria geolocalização, simplesmente por mecanismos aí de monitoramento de aproximação através de Bluetooth, que aí é uma tecnologia que não vai haver necessidade de compartilhamento com terceiros. Só que depende, claro, de que as pessoas façam alimentem essas informações. Bom, esse é o cenário aí global, né? Ou seja, para tirar qualquer dúvida se pode ou não haver compartilhamento. E como eu prometi, né? Próxima semana aí, eu acho que semana aqui já uma semana cheia de medidas provisórias, prorrogação de LGPD com PL 1179. Ainda não está aprovado definitivamente, vai para a Câmara, mas aí nós estamos aí ganhando 6 meses para vigência da lei e mais um ano para sanções administrativas. Mas com esse cenário todo, na semana que vem eu vou trazer para vocês um pouco mais sobre marketing e utilização de dados, sair um pouquinho da Covid-19 também. E fiquem ligados também no Instagram do IGDD, o Instituto Goiano de Direito Digital, porque lá semana que vem vai ser uma série de lives aí com toda a diretoria, cada um tratando um tema bem interessante para ficar ligado, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.